Quando a gente pensa em casos reais, é inevitável pensar que o culpado vai usar uma faca, arma, de repente um martelo ou algo do tipo. Mas e quando a arma é um guarda-chuva e mamonas? Bom, eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e muito obrigado a todos os membros do canal, vocês ajudam demais esse projeto a continuar. E se você quiser também apoiar o canal sendo um membro, é um valor bem pequenininho, mas que ajuda muito o canal a se manter. Beleza? Dito isso, bora pro tema. Hoje eu vou contar pra vocês a história de Jorge Markov. E eu não sei se é comum em todas as regiões do Brasil, mas aqui onde eu moro, que é no interior do Rio, uma cidadezinha chamada Resende, quando eu era criança a gente pegava essas mamonas pra ficar atacando no amiguinho usando de munição. Mas bom, eu tava reassistindo a série Breaking Bad e tem um momento ali da segunda temporada onde o personagem principal, o Walter White, tá ali falando sobre o uso de ricina que é extraída da mamona. E pro Walter White convenceu o Jesse que dava para usar essa substância sem ser detectada, ele citou um caso de um jornalista búlgaro que morreu por conta da ricina. E eu fiquei muito curioso sobre esse caso e eu resolvi pesquisar e trazer a história completa para vocês. Sementes. Sementes? Sementes de mamona. Nós vamos extrair a ricina delas. É um veneno extremamente eficaz. É tóxico em pequenas doses e passa facilmente despercebido durante uma autópsia. No final dos anos 70, a ricina foi usada para assassinar um jornalista búlgaro. Mas isso matou? Matou. Em 28 de agosto de 1978, um búlgaro chamado Vladimir Kostov estava saindo do metrô de Paris, na parada do Arco do Triunfo, quando ele escutou um estalo abafado, como se fosse uma arma de ar comprimido, e ele sentiu uma picada aguda na parte inferior das costas. Ele se virou, mas tudo que viu foi um homem carregando uma bolsa pequena e simplesmente se afastou sem dizer uma palavra. E claro, o Kostov ficou confuso com aquela situação, mas acabou seguindo seu dia. Mais tarde, ele examinou suas costas e notou uma pequena marca vermelha. Pouco tempo depois, ele foi desenvolvendo uma febre que só foi piorando e logo foi internado no hospital. Ele passou 12 dias lá com o que ele escreveu como a pior dor de sua vida, mas acabou se recuperando. E apenas 10 dias depois desse encontro no metrô, em 7 de setembro de 1978, outro búlgaro chamado Jorge Markov estava a caminho do trabalho no centro de Londres. Ele estava esperando em um ponto de ônibus na ponte Waterloo, e enquanto esticava o pescoço para ver se o seu ônibus estava vindo, ele sentiu uma dor aguda na parte de trás da perna direita, como se fosse uma picada de inseto. Ao se virar, ele viu um homem pegando um guarda-chuva do chão, e o homem murmurou um pedido de desculpas com um sotaque estrangeiro, atravessou a rua rapidamente, entrou em um táxi preto e desapareceu no trânsito de Londres. E poucos dias depois, o Jorge Markov morreu. Mas ok, quem era o Jorge Markov e o que diabos havia acontecido com ele ali? Jorge Ivanov Markov nasceu em 1 de março de 1929 em Kniazevo, um bairro nos arredores de Sófia, capital da Bulgária. A sua origem familiar viria a ser um grande obstáculo nos anos seguintes. O seu pai era um oficial do exército e a sua mãe era uma dona de casa. E com a ascensão do Partido Comunista Búlgaro ao controle total em 1944, o seu pai foi estigmatizado pelo regime como um inimigo de classe, o que colocou a família em uma posição de desvantagem e vulnerabilidade política. Markov concluiu o ensino médio em 1946 e ingressou no Instituto Politécnico de Sófia, onde estudou Química Industrial e se qualificou como engenheiro químico entre 1947 e 1951. No entanto, a sua juventude foi rapidamente marcada por forte oposição ideológica. Entre 1950 e 1951, enquanto ainda era estudante universitário, o Markov se envolveu por idealismo em uma conspiração clandestina de estudantes que visava publicar boletins rebeldes contra o regime stalinista e a ditadura búlgara. E por causa das suas crenças e atividades anticomunistas, ele foi preso pelo regime durante esse período. Após a sua libertação e formatura, Markov trabalhou brevemente como professor
professor em uma escola técnica e depois atuou como engenheiro químico e metalúrgico em diversas fábricas. E uma das suas vivências profissionais mais marcantes ocorreu na fábrica de aço Lenin, onde trabalhou durante a década de 1950. E paralelamente à sua formação, a saúde de Markov estava bastante ruim. Aos 19 anos, ele contraiu tuberculose, uma doença que o forçou a passar longos e repetidos períodos em hospitais e sanatórios. E a persistência e a gravidade da doença fizeram com que ele precisasse se aposentar precocemente por invalidez, recebendo uma pensão médica aos 30 anos de idade. E esse tempo de reclusão forçada nos hospitais lhe deu a oportunidade e o isolamento necessário para desenvolver o seu talento como escritor. Suas primeiras tentativas literárias ocorreram justamente durante essas internações. Em 1957, ele publicou seu primeiro romance, intitulado A Noite de Césio. Sua experiência prática no chão de fábrica também alimentou fortemente a sua escrita inicial. Um exemplo é o seu romance O Teto, feito em 1959. A obra utilizava o colapso real do teto da fábrica de aço Lenin como alegoria para satirizar os esforços cômicos e a ineficiência dos planejadores centrais comunistas na tentativa de reconstruí-lo. E o tom crítico fez com que o livro fosse imediatamente banido pela censura do governo. A partir de 1962, com o sucesso de seu romance Homens, o Markov deixou de ser um engenheiro aposentado por invalidez para se tornar uma estrela literária nacional. Ele foi admitido na União dos Escritores Búlgaros, uma instituição de elite que funcionava como um estado dentro do estado. E como membro desse círculo, o Markov desfrutava de benefícios inacessíveis para a população comum. Ele dirigia um BMW prateado, um dos únicos veículos desse modelo existentes em toda a cidade de Sófia na época. Ele tinha permissão para viajar livremente para o exterior, acesso a férias recreativas em vilas luxuosas nas montanhas e no Mar Negro, e recebia os salários mais altos de qualquer grupo profissional no país. Além disso, Markov frequentava cozinhas e dispensas abastecidas com comida e bebidas ocidentais, itens que jamais chegavam às prateleiras das lojas búlgaras comuns. O Markov não era apenas um autor aprovado, ele se tornou um companheiro pessoal do ditador Todor Zhivkov. O líder búlgaro costumava convidá-lo para caminhadas na montanha e jantares privados. Zhivkov utilizava esses encontros para lisonjear e comprar jovens intelectuais talentosos, tentando transformá-los em ferramentas de propaganda do regime. Markov também tinha uma relação próxima com a filha do ditador, Ludmila Zhivkova, ministra da Cultura, o que lhe dava uma camada adicional de proteção e acesso a informações privilegiadas sobre a vida privada dos altos oficiais. Devido à sua fama, ele colaborou com o grupo literário do Ministério do Interior, supervisionado por um coronel chamado Kostadin Kilimov, fundador da Polícia Política. Isso deu a Markov acesso a arquivos ultra secretos da State Security, para que ele pudesse escrever roteiros que mostrassem os agentes secretos como heróis revolucionários. Apesar de circular no palácio, o verdadeiro habitat de Markov era a vida de Sófia. Ele era a figura central de um círculo de artistas dissidentes que se reuniam em cafés no centro da cidade. O Markov era viciado em jogos de pôquer ilegais com altas apostas, que ocorriam em apartamentos privados com a tolerância da polícia, que sabia que membros da elite participavam. O Markov tinha plena consciência de que os seus privilégios eram uma forma de suborno. Em suas memórias posteriores, ele escreveu que todas aquelas luxúrias eram colocadas à disposição dos escritores com uma única razão, para impedi-los de escrever. De certa forma, ele sentia um desprezo enorme pela corrupção que via de perto. Ele comparava aquela igualdade do sanatório que ele ficou, onde a morte meio que nivela tudo, com a hierarquia e hipocrisia do Partido Comunista. Mas ele não podia simplesmente abrir mão daquela vida e escrever tudo o que pensava, porque você pode imaginar
o que iria acontecer. Só que em 1968, ele acabou chegando no limite quando aconteceu o esmagamento da Primavera de Praga, que resumidamente foi uma invasão na Tchecoslováquia feita por 5 países do Pacto de Varsóvia, incluindo a Bulgária. E durante esse período de glória do Markov, ele era casado com sua primeira esposa búlgara, chamada Zidravka Lekova. Embora ele vivesse tudo que o governo lhe proporcionava, ele escondia dela e de seus amigos a sua desilusão até o momento em que decidiu que o exílio era a única forma de recuperar sua voz como escritor. Antes da proibição definitiva de sua peça mais famosa, Markov começou a testar os limites do que era aceitável na Bulgária socialista. Markov escreveu uma obra sobre um complô para matar um general em um estado policial, e ele fez mais algumas peças, mas todas foram banidas. A última peça dele se chamava Eu Era Ele, e aqui foi o fim da carreira dele. A obra era uma sátira sobre a individualidade no socialismo. Após uma única exibição privada para a elite do partido e do governo, a plateia reagiu com indignação ao tom sarcástico e subversivo da peça, e aquilo foi como a última gota que acabou esgotando a paciência do Zhivkov. Markov foi convocado para enfrentar o Comitê de Cultura, mas recusou-se a comparecer e, em vez disso, foi encontrar um amigo que lhe disse: "Você tem que sair imediatamente." Markov sabia que tinha cruzado a linha, então ele viajou para a Itália para ficar com o irmão por um tempo e permitir que a poeira baixasse. Eventualmente, ele decidiu ficar no Ocidente e mudou-se para Londres. E em apenas 10 dias após a sua fuga, jornais do partido publicaram ataques violentos às suas obras. Em menos de 2 meses, todas as peças foram retiradas de cartaz. Seus livros foram removidos de bibliotecas e livrarias em todo o país. Quando Markov se estabeleceu definitivamente em Londres no verão de 1970, vindo da Itália, sua situação era bastante precária. Ele não falava inglês fluentemente e não tinha conexões sólidas e vivia em 2 quartos alugados em uma área simples do sudoeste de Londres, dependendo da ajuda de conhecidos. Então, sua primeira prioridade foi aprender o idioma. E por volta de 1972, ele começou a trabalhar para a seção búlgaro do Serviço Mundial da BBC. Mais tarde, também trabalhou com a Radio Free Europe, ao lado de Vladimir Kostov, o homem que teria o estranho encontro no metrô. Nessas diferentes organizações, o Markov começou a publicar suas experiências de vida sob o regime da Bulgária. Em 1972, Markov foi julgado a portas fechadas e condenado a 6 anos e 6 meses de prisão por traição e deserção, e todas as suas propriedades na Bulgária foram confiscadas pelo Estado. No entanto, o Markov não tinha a intenção de retornar à Bulgária para cumprir sua sentença, ou de parar as suas transmissões enquanto o Partido Comunista ainda existisse. Em uma carta enviada de Londres para sua ex-esposa na Bulgária, o Markov expressou o alívio de sua decisão. "Não me arrependi de minhas ações nem por um segundo, e não sinto falta da vida pseudo-literária na Bulgária e da minha falsa felicidade como um refém literário." Ele afirmou que o mais importante era poder escrever o que queria, sem levar em conta a opinião de ninguém. A transição de Georgy Markov de um autor privilegiado para um dos críticos mais ferozes do bloco em Londres marcou o nascimento de uma nova forma de olhar aquilo. A crítica baseada no conhecimento interno e íntimo da elite comunista. Ao contrário de outros exilados que falavam de ideologia abstrata, o Markov descrevia os cardápios, os vinhos e a mediocridade pessoal dos líderes búlgaros. Em solo britânico, Markov encontrou estabilidade emocional por meio de seu casamento com Annabel Dilke em 1975. E a Annabel era filha de um ex-chefe do serviço English by Radio da BBC. Em 1976, nasceu sua filha, Alexandra Raina. Segundo amigos, aquilo suavizou sua postura pessoal, mas endureceu suas críticas políticas. Em 1977, o pai de Markov adoeceu e Markov pediu permissão ao governo búlgaro para viajar livremente
livremente para poder estar com ele, mas foi recusado. E por conta disso, por não terem permitido, isso deixou ele desesperado. A mulher dele relatou que ele entrou num estado de fúria e começou a falar abertamente tudo o que sabia, inclusive citando nomes de amantes de pessoas do alto escalão da Bulgária. E estima-se que entre 5 a 6 milhões de búlgaros, cerca de 20 a 30% da população adulta, sintonizavam suas transmissões, apesar dos esforços do regime para bloquear as frequências. E o ponto em que tudo realmente desandou foi uma série de 11 programas transmitido entre o final de 1977 e o início de 1978, intitulada Encontros com Zivkov. O Markov relatava conversas privadas com o ditador Todor Zivkov, revelando a mediocridade intelectual do líder, a subserviência total do Zivkov a Moscou e a sua interferência na cultura. Ele também contou escândalos e detalhes da vida privada que o ditador considerava segredos de Estado. E o regime búlgaro tentou silenciar Markov por vias legais antes do assassinato. Entre janeiro e abril de 1978, eles mostraram as provas contra ele e disse que a Grã-Bretanha deveria forçar Markov a parar os ataques contra Zivkov ou a Bulgária tomaria medidas para fazê-lo. Paralelamente, as ameaças diretas aumentaram. O Markov recebeu telefonemas anônimos avisando que seria executado se não parasse suas transmissões. O primeiro esforço para matar o Markov aconteceu durante uma de suas visitas às instalações da Radio Free Europe, na Alemanha Ocidental. Durante um jantar em sua homenagem com colegas e amigos, um agente ou colaborador infiltrou uma toxina diretamente na bebida de Markov. E a tentativa falhou, o Markov não ingeriu uma dose letal. Alguns meses após o fracasso em Munique, os serviços búlgaros tentaram atacar novamente o Markov durante suas férias de verão. O escritor estava na ilha de Sardenha, na Itália, com sua esposa Annabel e sua filha. E embora os arquivos operacionais dessa tentativa sejam mais escassos nos arquivos, o plano novamente não deu certo. Em agosto de 1978, um mês antes do ataque, uma ameaça específica disse que ele morreria de causas naturais através de um veneno que a medicina ocidental não seria capaz de detectar ou tratar. Depois disso, o Markov passou a comer apenas em casa, temendo envenenamento oral, sem imaginar o que realmente ia acontecer. Os fracassos em Munique e na Sardenha forçaram a abandonar os métodos tradicionais de envenenamento. A decisão final foi utilizar a microengenharia do Laboratório 12 da KGB, usando um dispositivo capaz de injetar uma microesfera de ricina de forma silenciosa, o que garantiria que a vítima não buscasse socorro imediato, permitindo a fuga segura do assassino. O serviço secreto búlgaro era quase 100% dependente da KGB para operações de alta complexidade tecnológica. Sem capacidade própria para desenvolver venenos indetectáveis ou armas de microengenharia, o ministro do interior Dmitry Stoyanov elevou o pedido de assistência técnica ao mais alto nível do Kremlin. O então presidente da KGB, Yuri Andropov, inicialmente hesitou em aprovar a operação, temendo que um fracasso vinculasse a União Soviética a um assassinato em solo britânico. Mas ele acabou cedendo para poder manter a influência e o controle soviético sobre os serviços de inteligência búlgaros. O Androv estabeleceu um protocolo rígido. A KGB forneceria o veneno e projetaria a arma, mas nenhum agente soviético participaria da execução. Essa parte era por conta da Bulgária. O desenvolvimento da munição e do mecanismo de disparo foi delegado ao Laboratório 12 da KGB, também conhecido como Laboratório X, NII-2 ou a Câmara. O laboratório carregava a expertise do Dr. Grigory Marianovsky, que desde a era Stalin testava venenos como ricina, curare e cianureto em prisioneiros políticos para criar substâncias que simulassem mortes naturais. A equipe científica da KGB selecionou a ricina, uma fototoxina extraída da mamona. A ricina foi escolhida por ser letal em doses
doses microscópicas, estimadas em 450 microgramas para esse caso em específico. E a ricina também possuía ação retardada, permitindo a fuga do agente, e na época ser virtualmente indetectável em necrópsias convencionais. E não existia, e até hoje não existe, antídoto para isso. Os especialistas do Laboratório 12 apresentaram aos oficiais búlgaros duas opções para a neutralização do Markov: uma gelatina venenosa para ser espalhada na pele da vítima, ou um dispositivo mecânico para injetar uma microesfera sólida de veneno. E a Bulgária optou pela segunda opção, por considerá-la mais precisa e menos passível de erros acidentais durante o manuseio pelo agente de campo. O projeto resultante foi a munição microbalística de platina e irídio e o mecanismo de disparo por ar comprimido e silencioso. A fase de experimentação técnica para o assassinato de Georgi Markov foi bastante sombria, onde a eficácia da microesfera e do mecanismo de disparo precisavam de validação antes do envio para o terreno em Londres. E para garantir que a operação não deixasse rastro soviético e fosse letal no primeiro disparo, o general Sergei Golubev, chefe de segurança do Diretório de Inteligência, supervisionou testes práticos com munição de platina e irídio e a toxina. O objetivo eram dois: testar a capacidade de penetração da esfera através de tecidos orgânicos e confirmar o tempo da latência de morte. Antes de passar para cobaias humanas, os cientistas utilizaram mamíferos de grande porte para simular a biomassa humana. Relatos oficiais indicam que um teste inicial foi realizado em um cavalo. A injeção da microesfera ricinada foi considerada bem-sucedida, resultando na morte do animal e validando a letalidade da substância em organismo de grande porte. Um tenente-coronel da KGB chamado Vladimir Mednis disse ter testemunhado um teste em um cão de grande porte sob a supervisão de Oleg Kalugin. E nesse experimento, a esfera foi disparada contra o animal para verificar se o mecanismo era silencioso e se a esfera rompia o pelo sem deixar marcas. E surpreendentemente, o cão não morreu de imediato, sobrevivendo por um longo período após a injeção. E isso causou um alarme momentâneo entre os observadores, que temeram que o lote de ricina estivesse degradado, levando a uma recalibração da dosagem e da pureza da toxina para o alvo humano. E o passo final do teste ocorreu com um ser humano. De acordo com o historiador de inteligência Kate Melton e memórias de alguns agentes, a KGB utilizou pelo menos um prisioneiro do sistema soviético, já condenado à pena capital, como uma cobaia viva. O prisioneiro foi alvejado com a ponta do guarda-chuva modificado, e o homem relatou ter sentido apenas uma sensação leve, que ele descreveu como uma picada de abelha, exatamente como Markov descreveria mais tarde. No entanto, nos registros desse teste específico, o prisioneiro não morreu, e apesar do fracasso em causar a morte imediata ou garantida na cobaia humana, os planejadores da KGB e da inteligência búlgara decidiram prosseguir com o plano contra Markov. Eles teorizaram que a falha no teste humano poderia ter ocorrido devido à profundidade insuficiente da penetração ou à baixa temperatura corporal da cobaia no momento, o que teria impedido o derretimento total do selante de cera que eles usavam. E as revelações sobre esses testes só vieram a público na década de 1990. O general Oleg Kalugin admitiu que o Laboratório 12 forneceu a tecnologia e que os testes em humanos eram um procedimento padrão da unidade desde a era de Grigori Maranovsky. E assim, o primeiro alvo foi aquele que citei no início, o Vladimir Kostov. Em 28 de agosto de 1978, ele foi atacado. Da mesma forma que o Markov era problemático para o regime comunista, o Vladimir Kostov também havia se tornado um problema por sua própria deserção e por transmissões semelhantes denegrindo os líderes de seu país natal. E 10 dias depois, em 7 de setembro, que por acaso era o aniversário de 67 anos do Todor Zhivkov, o Georgi Markov também foi atacado enquanto esperava um ônibus em uma movimentada rua de Londres. O Markov era um homem de hábitos fixos, o que facilitou
evitou a emboscada. Ele costumava dirigir de sua casa em Clapham até um estacionamento no lado sul do rio Tamisa, perto da estação de Waterloo, e de lá ele caminhava cerca de 800 metros pela ponte de Waterloo até o ponto de ônibus para atravessar o rio em direção a Bush House, sede do BBC World Service. Enquanto Markov aguardava na fila do ônibus, ele sentiu uma dor aguda e súbita, que descreveu como uma picada de abelha ou ferroada de inseto na parte posterior de sua coxa direita. Ao se virar, ele se deparou com um homem agachado, recolhendo um guarda-chuva que havia caído no chão. O agressor, descrito por Markov como um homem de porte físico robusto, com cerca de 40 anos, evitou o contato visual direto. Ele murmurou um pedido de desculpas, mas com um sotaque estrangeiro, antes de atravessar rapidamente a rua. E aqui vale uma curiosidade. Muitos especialistas em espionagem acreditam que o guarda-chuva foi apenas uma distração. A teoria é que o assassino derrubou o guarda-chuva de propósito para fazer o Markov parar, e então disparou a esfera usando uma caneta modificada escondida na outra mão. E logo após o disparo, o homem acenou para um táxi que já parecia estar esperando ele e desapareceu. Mesmo sentindo uma dor latejante, Markov seguiu para o trabalho na BBC. Ao chegar ao escritório, ele notou e relatou aos colegas os primeiros sinais do ataque. Markov percebeu uma pequena mancha de sangue no tecido grosso de sua calça jeans. Ele mostrou ao colega Tel Lirkov o local da dor, onde havia surgido um pequeno ponto vermelho inflamado, semelhante a uma espinha ou picada de injeção hipodérmica, com cerca de 2 milímetros de diâmetro. Cerca de 5 horas após o incidente, ao sair da Bush House com Lirkov, o Markov queixou-se de que sua perna estava ficando rígida e que se sentia fraco. E o depoimento desse amigo Tel Lirkov posteriormente foi crucial. O Lirkov confirmou que o Markov estava convencido desde o primeiro momento de que o incidente na ponte não foi um acidente comum, ligando-o imediatamente às ameaças que recebia da KGB e da inteligência búlgara meses antes. Naquela mesma noite, a febre de Markov subiu para 40 graus, dando início ao colapso provocado pela ricina. Markov começou a sentir náuseas intensas e calafrios violentos em sua residência. Na manhã seguinte, 8 de setembro, ele foi levado por sua esposa Annabel ao Hospital St. James, em Balham, no sudoeste de Londres. O médico de plantão disse para os outros médicos que, além de casos de apendicite e infarto, havia um louco no cubículo 3 alegando ter sido baleado pela KGB. O Markov, apesar de febril, estava perfeitamente lúcido e fez uma declaração que o Dr. Healy jamais esqueceria. Fui envenenado pela KGB e vou morrer. Não há nada que você possa fazer. Ao examinar o Markov, o Dr. Healy encontrou um quadro alarmante, febre e taquicardia, e na parte posterior da coxa direita havia uma área inflamada de 5 a 6 centímetros de diâmetro. No centro dessa área, os médicos identificaram uma marca minúscula com cerca de 2 milímetros, semelhante a uma picada de agulha ou ferroada de inseto. Um raio-x foi realizado na área inflamada da perna, mas, na época, os aparelhos não conseguiram detectar o objeto estranho, mostrando apenas um ponto quase invisível que foi inicialmente ignorado como um erro na chapa. E um dos pontos mais intrigantes para os toxicologistas foi o comportamento do sangue do Markov. Os exames laboratoriais revelaram um aumento explosivo de glóbulos brancos, o que geralmente indica uma infecção bacteriana catastrófica. No entanto, todos os testes para identificar bactérias ou vírus no sangue retornaram negativas. Não havia evidência que justificasse a reação violenta do sistema imunológico. Os médicos até tentaram administrar antibióticos, mas o corpo de Markov não respondeu a nenhum tratamento, confirmando a natureza não bacteriana do ataque. Ao longo do fim de semana, de 9 a 10 de setembro, o estado de Markov deteriorou-se para uma fase crítica. O quadro clínico evoluiu de sistemas gripais comuns para um colapso multiorgânico irreversível em apenas 4 dias, enquanto a equipe médica lutava contra um inimigo que nem conseguia
conseguia identificar. Ele começou a sofrer hemorragias difusas no trato gastrointestinal, vomitando sangue e apresentando falência renal. Seus pulmões começaram a se encher de fluidos devido à falência cardíaca progressiva, dificultando severamente a respiração e a fala. E embora os médicos ainda não soubessem, a ricina estava inativando os ribossomos em suas células, impedindo a síntese de proteínas essenciais, o que levava à morte tecidual em massa, ou seja, necrose de órgãos vitais como o fígado. Na manhã de segunda-feira, 11 de setembro, o coração de Markov entrou em colapso total, e às 10h50, o Georgy Markov sofreu uma parada cardíaca fatal. Ele morreu aos 49 anos, deixando uma esposa e uma filha de 2 anos. A morte de Markov foi inicialmente registrada como septicemia, mas a insistência de suas declarações pré-morte forçou a realização de uma autópsia forense profunda. A necrópsia foi realizada pelo patologista forense Dr. Rufus Cropton. Markov havia falecido formalmente de uma parada cardíaca, mas suas declarações lúcidas sobre o envenenamento forçaram o Cropton a realizar um exame muito mais minucioso do que o padrão. Ao examinar o corpo, o Cropton observou hemorragias internas. O coração, o baço e o trato gastrointestinal estavam repletos de pequenas hemorragias. Os pulmões estavam inundados de fluido devido à falência cardíaca. E o Cropton decidiu remover cirurgicamente um bloco de tecido, cerca de 5 a 6 centímetros em volta da marca de 2 milímetros na coxa direita, além de uma amostra da outra perna. O tecido removido foi enviado ao estabelecimento de defesa química, e durante o fatiamento microscópico do tecido inflamado, os técnicos encontraram o objeto material do crime, uma minúscula esfera metálica. O objeto era bastante pequeno, cerca de 1,7 milímetros, que se não fosse pela insistência da perícia de Cropton em preservar aquela área específica, jamais teria sido encontrada durante uma autópsia convencional. Os cientistas determinaram que o projétil era 90% platina e 10% irídio, metais extremamente duros e escolhidos para não causar rejeição imediata no corpo e para resistir à pressão do disparo. A esfera continha 2 orifícios com 0,34 a 0,35 milímetros de diâmetro, perfurados em ângulos retos pelo centro, criando uma cavidade oca para o veneno. E devido à dureza do metal, concluiu-se que os furos foram feitos por erosão por centelha, uma técnica de alta tecnologia disponível apenas em laboratórios estatais avançados. E um dos maiores desafios foi que o projétil retirado de Markov estava vazio. O selante e o veneno já haviam sido totalmente absorvidos pelo seu organismo. E para identificar a toxina, os cientistas utilizaram um processo de eliminação baseada no volume que a esfera poderia carregar e na letalidade necessária para matar um homem do porte de Markov. E para confirmar a hipótese da ricina, foi realizado um teste no porco. Eles injetaram uma dose equivalente de ricina em um porco vivo de peso similar ao Markov. O animal demonstrou o mesmo padrão de Markov: 6 horas de normalidade aparente, seguidas de febre alta, aumento explosivo de glóbulos brancos e morte em 24 horas. A necrópsia do porco revelou danos teciduais e hemorragias idênticos ao encontrado no corpo de Markov. O inquérito do legista, concluído em janeiro de 1979, determinou oficialmente que o Georgy Markov foi assassinado através da introdução de ricina no corpo por uma esfera de metal. A sofisticação da arma e o nível da toxicidade envolvida levaram a declarar que apenas uma agência governamental ou uma célula terrorista altamente organizada teria capacidade para realizar tal ataque. A ligação entre Kostov e Markov transformou 2 incidentes isolados em uma operação coordenada de Estado. Documentos encontrados nos arquivos búlgaros anos mais tarde listavam ambos os jornalistas em uma lista de inimigos marcados para execução. Mas ok, a gente sabe quem mandou, sabe os motivos, mas quem realmente executou esse plano? A suspeita é em um homem chamado Francesco Gulino, o homem por trás de um codinome
codinome Piccadilly. Ele é considerado o executor do assassinato de George Markov. A sua trajetória revela o perfil de um espião oportunista, uma figura que operava não por ideologia, mas por sobrevivência e lucro. Francesco Gulino nasceu em Bra, na Itália, em 1945 e ficou órfão ainda criança. Sua entrada no mundo da espionagem não ocorreu por convicção política, mas por um erro criminal. O Gulino trabalhava como contrabandista e foi detido 2 vezes cruzando a fronteira da Bulgária. A polícia secreta búlgara ofereceu a ele 2 opções: uma longa pena de prisão ou uma carreira como agente de inteligência no Ocidente. Gulino escolheu a segunda opção, assinando uma declaração de lealdade em 1971 e recebendo o codinome Piccadilly. Pouco antes de partir para Londres, Gulino foi levado à Bulgária para um treinamento especial e ele teve um jantar privado com o general Vasil Kotsev, chefe da inteligência externa búlgara e coordenador operacional contra Markov. O Gulino foi submetido a sessões de detector de mentiras e treinamento para garantir que executaria a tarefa sem hesitação. Embora a Bulgária tenha expurgado documentos cruciais do ano de 1978, muitas evidências pesam contra o Gulino. Carimbos de um dos seus vários passaportes falsos confirmam que ele esteve em Londres por diversas semanas, exatamente no período que antecedeu o assassinato de Markov em setembro de 1978. Os registros mostram que a DS gastou pelo menos $100 mil com Gulino ao longo de sua carreira. Ele recebeu um prêmio direto de aproximadamente $30 mil pela época da operação em Londres, além de medalhas e férias gratuitas na Bulgária. Após a queda do comunismo, a polícia dinamarquesa localizou o Gulino em Copenhague, onde ele operava sob o disfarce de negociante de arte. Durante 6 horas de interrogatório, Gulino admitiu que trabalhava para o serviço secreto búlgaro, porém ele negou ter assassinado o Markov. Devido à falta de provas forenses diretas, como impressões digitais na arma ou DNA, e a impossibilidade de extraditá-lo da Dinamarca na época, o caso foi encerrado e ele foi libertado. O Gulino desapareceu por décadas, vivendo como um negociante de antiguidades na Áustria. Em junho de 2021, uma equipe de filmagem rastreou o Gulino até um apartamento pequeno na Áustria para um documentário. Ele estava envelhecido e solitário, e ele continuou negando envolvimento, e até perguntou: se eu fosse o assassino, você acha que eu simplesmente diria? Cara, depois disso, teve uma coisa muito estranha que aconteceu. O Francesco Gulino foi encontrado morto em agosto de 2021, apenas 2 meses depois de ter sido confrontado, o que é muito estranho. Mas de qualquer forma, ele levou o segredo pro túmulo, e até hoje ninguém foi condenado criminalmente pelo assassinato de George Markov. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever, dá o seu like e ativa as notificações para você receber meus próximos conteúdos. E se você tiver alguma dica de caso, sugestão ou até mesmo uma crítica, pode comentar aí que vai ser da hora interagir com vocês. Mas aí, você já conhecia esse caso, mano? Isso aqui é uma maluquice pra mim, porque eu só descobri através disso que a mamona poderia ser algo tão letal. Eu não fazia ideia. Mas é isso aí, eu te vejo em breve. Valeu!